Olá, radioativos, sejam muito bem-vindos. A partir de agora, bons assuntos, discussões e, é claro, uma boa conversa para você que nos ouve aí do outro lado. Eu sou o Fábio Danielewski. Eu sou a Mônica. Eu sou o Jefferson. Eu sou a Tati e nós somos a Falsa Militante. Antes de começar o nosso episódio, claro, a gente tem aqueles recadinhos da semana que toda semana a gente traz para vocês. Que é no caso, para quem quiser ouvir os nossos episódios, nós estamos aqui no YouTube e também nas plataformas de streaming, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor e Deezer. E claro que é muito importante que vocês comentem, curtam, compartilhem esses episódios para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis. E tem o nosso Instagram também, né, o @falsamilitante, que a gente está por lá durante a semana, trazendo notícias, comentando ações, notícias que se fazem importantes que devam ser relatadas. Durante o episódio de hoje nós vamos ter a participação de várias mulheres e para abrir o episódio aqui numa roda de conversa hoje nós estamos recebendo duas mulheres que elas vão se apresentar para vocês agora. Eu sou Sheila, a minha formação, eu sou psicóloga, mas trabalhei muito mais na área social do que na área clínica. Tenho experiência, trabalhei alguns anos na delegacia da mulher, alguns anos também em defesa da criança e adolescente vítimas de violência sexual e outros trabalhos também. Minha formação é psicóloga, mas o meu mestrado é na área de administração pública. Eu sou a Laide, sou fonoaudióloga, trabalho atualmente na prefeitura de Araquari e passo pelos conselhos, né, de direito, entre eles o Conselho da Mulher, e é onde a gente recebe muitas denúncias de mulheres vítimas de violência. E aí, como uma mulher negra, a gente trata da diversidade, para a diversidade, está sempre na luta e na briga. Então, hoje o assunto do podcast é violência contra a mulher. A gente fez algumas questões aqui que vamos estar debatendo com as meninas aqui e os meninos, se eles quiserem contribuir. Se eles quiserem participar. Mas eles não querem. Então, a primeira pergunta aqui que a gente vai lançar na roda é: o que é a violência contra a mulher? É uma questão bem abrangente, né? Porque tem um aspecto que as pessoas privilegiam quando vai falar de violência contra a mulher, a questão física. Sim. Né? E a questão de violência, seja ela contra a mulher, seja ela contra qualquer pessoa, é quando você de alguma forma visa, consciente ou inconscientemente, destruir a subjetividade daquela pessoa. Então você pode ter violências físicas, que aí, além de uma violência que a física ela abrange a questão até psicológica e o físico, você tem a violência psicológica, você tem a violência patrimonial em relação à mulher, você tem a negligência também contra a mulher, como violência. Então você tem vários tipos de violência, mas que de uma forma única é destruição da subjetividade ou impedimento que essa mulher viva sua subjetividade na plenitude, né? Então, assim, eu acho complexo quando falam e problemático até, né? Porque as violências, como a Sheila falou, a violência física, ela é já o estágio final de numa relação, né? De um casal que vive na mesma casa ou não, né? Porque quando ela já chega na violência física, a violência psicológica, ela já vem acontecendo por longa data. Sim. E aí é onde as mulheres não conseguem geralmente sair dessa relação, porque ela já foi tão destruída que ela não dá conta mais de sair. E aí vem os julgamentos, porque apanha e continua. Então acho que o papel não é julgar, é a gente compreender o que é essa violência, o que é passar por essa violência e apoiar essa pessoa que é vítima. Eu acho que esse é a função nossa de mulheres e de homens que têm essa sensibilidade, esse olhar para a questão das violências ou das vulnerabilidades, né, no total. Mas como nesse caso a violência, né, acho que tem que ter esse olhar. Você entender o que é estar naquele lugar, naquele papel de mulher que está sendo violentada a todo momento, né? Como ela falou da questão patrimonial de mulheres que recebem o seu salário e tem que entregar todo ele pro marido, mesmo sabendo que esse marido não vai colocar um grão de arroz dentro de casa, mas ela é obrigada. Então, assim, e ela sempre achando que, mesmo ela fazendo tudo que ele manda,
alguma coisa ela fez de errado, por isso que gerou... que é culpa dela por estar acontecendo aquilo. É onde entra a questão da violência psicológica, né? Sim. Ele já foi tanto, como diz os mais jovens, entrou tanto na mente dela, que ela acredita que ela é a culpada, que ela que aperta o start a cada momento para que ele... E a sociedade também faz ela entender que ela tá errada, né? Porque a questão da violência doméstica, ela é um subproduto ou ela é um desdobramento da violência estrutural mesmo, né? Que nós mulheres, a nossa subjetividade, ela já é construída com um grande pano de fundo, que é a questão da possibilidade de estupro. Então, a mulher já nasce sendo violentada pela sociedade quando se vê possível ser violentada por qualquer homem, na rua, em qualquer momento. Então, assim, nós temos a violência contra a mulher doméstica, né, dentro da casa, mas nós temos uma violência contra a mulher constante pelo Estado, por todas as estruturas que a sociedade construiu e constrói, que violentam a mulher e que fazem ela acreditar que ela é a responsável pelo seu próprio sofrimento e que ela não consegue romper, porque ao romper com aquele homem, ela está rompendo com toda uma estrutura da sociedade. Aí diz, é fácil? Não, porque você não vai romper, que nem racismo. Quando você rompe com racismo, você rompe com toda uma estrutura da sociedade que é criada para... Essa estrutura é para alimentar o racismo, é para alimentar a violência. Então isso é muito complicado, é muito difícil para uma mulher. Por isso que nós, mulheres, darmos esse suporte é fundamental para que essa violência, não somente o suporte para aquelas mulheres que estão sendo violentadas, mas um suporte para que essa sociedade mude. Eu acho muito interessante até que tu já falou algumas vezes, assim, que é a fala que tu disse que a gente já nasce no mundo pronto. Então a gente já é automaticamente imposto aquelas regras que já existem, que a gente vem seguindo, né, conforme a gente vai crescendo. E a gente até, apesar da nossa orientação sexual ser diferente do grupo dominante, nós ainda temos um privilégio como homens, pela figura masculina. Então, assim, quando a gente procura isso, assim, que nem a gente foi ver para fazer o episódio, a gente se depara com dados, assim, realmente estrondosos e realmente muito preocupantes, porque é uma realidade muito intensa que a gente vive no nosso país, referente à agressão à mulher. Nós, assim, por mais que a gente pertença a um grupo de minorias, nós ainda temos o nosso privilégio de sermos homens. E nós ainda temos essa questão machista dentro de nós, porque ela já vem sendo imposta, a gente já nasce nesse mundo pronto. Então, assim, é uma questão de desconstrução e de empatia muito grande, assim, que a gente tem que ter maior essa sensibilidade, assim, que eu vejo que falta muito, porque não adianta você não ser um agressor e você não ser anti-violência contra a mulher, assim, eu vejo desse ponto. Porque não adianta você não compactuar, mas você não lutar por isso. Então, acho que falta mais essa sensibilidade para que as pessoas venham para o movimento, porque as pessoas, elas faltam muita empatia, eu vejo, pela causa do outro, assim. É porque tem que mudar muita coisa. Tem que mudar todas as suas referências de mundo. Você mudar o teu olhar em relação à mulher, em relação ao homem, em relação ao machismo, você tem que mudar as tuas referências. E aí teu mundo interno, as tuas referências internas ficam balançadas. E aí como é que você fica? Desestrutura, né? Exatamente. A gente fez uma formação, quando começou a questão da Lei 10.639, que é a lei que determina a história da cultura africana nas escolas. E a gente levou uma formação para dentro de um terreiro de candomblé, trabalhando essa lei. E um professor que veio, ele era da Bahia, o Eduardo David de Oliveira, o Duda que a gente chama, e aí ele fez uma dinâmica lá com os professores que aceitaram entrar naquele espaço, né, segundo alguns, um espaço demoníaco, né, porque é um terreiro de candomblé. E aí ele falou que pra gente entender a questão do racismo, né, do que é o racismo, você teria que fazer ficar de ponta cabeça, né, que é uma das atividades lá da capoeira, e aí você virar de ponta cabeça. Os professores que conseguiram fazer isso, de ficar de ponta cabeça, então agora você começa a olhar o mundo a partir daí. Então, a história do Brasil a partir daí, não vamos nem pra fora, a história do Brasil a partir desse momento em que quem que tu vê lá embaixo?
E aí você começa a entender, e é a mesma coisa que a gente teria que fazer com a questão de gênero no Brasil, de violência contra a mulher, que a gente teria que tentar olhar de baixo, a partir de quem está lá, porque é histórico, a questão do patriarcado, então como ele falou, não tem como, por mais que você tenha uma orientação sexual diferente, você ainda é homem. Aí quando você é mulher, mas você tem todo um conhecimento, você não vai deixar de ser mulher em determinados espaços, porque o teu conhecimento, se é um espaço relativamente masculino, a tua fala ali vai ser só mais uma fala, ela não é levada em consideração, porque é o patriarcado, porque a mulher nunca teve voz, né? Então, para a mulher ter voz, ter direito a voto, para a mulher poder ter toda essa caminhada, essa estrutura que a gente tem hoje, foram tempos foram muitas caminhadas do movimentos sociais, e daí para se incluir, né, a gente como mulher negra nessa caminhada também foi porque mesmo a mulher, sendo todas mulheres que estavam ali por uma luta de direito, mas as mulheres brancas também não queriam as nossas lutas junto com elas. Então também tem essa diferença. Quando você começa a fazer recorte dentro dos movimentos sociais, você vai ver que o meu direito, ele vai até onde você permita que ele chegue. Se você não permitir, enquanto mulher branca, que eu vá além, eu também não vou conseguir. E a gente tem que entender o que é isso dessa mulher vítima de violência também quando ela vai numa delegacia fazer uma ocorrência, fazer um BO, porque é diferente a tratativa que é dada para ela do que é dada para uma mulher branca. Então, e classe social também branca e rica. Então, assim, tem uma variação. A gente teria que fazer vários recortes aí para tentar entender o que é essa violência, porque eu já fui violentada na minha casa pelo meu parceiro, aí eu vou até a delegacia para fazer um BO, eu sou violentada novamente, porque não é aceito ali, porque não julga que é violência, porque uma mulher que tá acostumada, né, na cabeça das pessoas, a gente está acostumada a passar por essas violências todos os dias, e aí você acaba tendo que lutar contra todo o sistema e ajudar o outro a se desconstruir, e se o outro não quer, a gente acaba não dando conta, e é assim com a mulher, é assim como ela falou com o racismo, porque é preciso que o outro entenda o que ele está fazendo, não é mimimi, não é vitimismo, as coisas existem, a violência, e o que a gente vê muito hoje em dia é que as pessoas não estão dispostas à escuta. Então, assim, hoje eu trabalho na Secretaria de Saúde e a gente fala muito em escuta qualificada, que a gente precisa aprender a escutar o outro, a gente precisa aprender, porque para eu dar um diagnóstico eu tenho que ouvir. Então, assim, o médico não consegue ouvir um paciente que chega lá no consultório dele. Então, muitas vezes a mulher chega lá, sofreu violência e ela sai do consultório como ela entrou, porque não é percebido que ela sofreu violência. Então, olha lá um roxo no braço, ele não pergunta o que foi, ele supõe que de repente ela bateu no móvel, mas ele não pergunta para aquela mulher o que é. E ela vai e volta ali na unidade de saúde várias vezes, ela precisa que algumas vezes ela não tem coragem de chegar e dizer. Então precisa ter esse entendimento, precisa ter esse olhar, né? Ter toda uma mudança de comportamento da sociedade para compreender e acolher essa mulher vítima de violência, né? Porque a gente tem que entender também que quando tem a mulher, você tem os filhos. E aí a gente precisa compreender quem são essas crianças nesses espaços violentados, né? Então, até chegar num conselho tutelar, ela já passou por muita. E aí, o que a gente sempre diz, não é? E a minha família, que a gente fala de família estruturada. O que é uma família estruturada? Então, a gente precisa também entender e mudar alguns conceitos, né? De o que é família estruturada? É o meu conceito de uma família que não discute. Quem não discute? É uma família que não, sabe? Então, assim, a gente precisa compreender algumas coisas, entender que ali tem uma família, tem uma mulher, mas que por trás daquela mulher tem alguns filhos, que geralmente nunca são menos que 2, né? Tem alguns filhos e que esses filhos precisam também ser acolhidos. E quem está nesses espaços, que aí vai, né, o que a gente está tratando hoje aqui na nossa formação da PLP, que é a educação, precisa olhar essa criança dentro da educação. Quem é essa criança que está lá, que não aprende, que está com muito sono, que está muito cansada? Por que ela está desse jeito? E a gente fez essa semana uma formação na escola sobre violência, e a gente percebeu, assim, nós trabalhamos em 12 turmas, e as turmas que eu passei, assim, muitas queixas de crianças que passam por violência, e quando você vai perguntar na escola, escuta, essa criança nunca trouxe para vocês isto? Eu até falo, mas assim, eu ouvindo ali, as crianças nunca viram a gente.
E eu ouvindo, eu pensei, gente, como é que um ser com 8 anos tá carregando esse mundo de coisas nas costas dele? E ele tá aqui ainda, assim, ele, na hora que a gente falou assim, ó, o que é violência? Ele já levantou a mãozinha e começou a destrinchar. E falar. Deve ser, meu Deus, mas, né, como pode ele estar com tanta coisa assim dentro dele? E a professora ficou ouvindo, assim, meio que paralisada. E, então, assim, não se percebe. Daí depois ela falou, mas sabe que ele nunca me... Falou, porque ele é um menino tão quieto. Depois, mas com os quietos que a gente tem que prestar atenção. Porque os que fazem bagunça, eles estão dizendo pra que vieram, né? O que tá acontecendo com ele. Agora, aqueles quietinhos, a gente tem que prestar atenção. Porque a violência, ela não é só... A mãe sofre violência, mas a criança também sofre. Sim. E até assim, né, na hora que a sociedade se conscientiza e os homens se conscientizam de que esse mundo que tá aí não tá bom para ninguém. Então nós temos que melhorar para ficar bom para todo mundo. Bom nesse sentido assim de que menos violência vai favorecer também os homens. Tudo bem, eles não vão ter os mesmos lugares de privilégio que hoje eles se acham ter, mas eles não vão precisar ficar saindo para tomar cerveja todo dia, sei lá. E que em casa vai ser um ambiente mais agradável para eles permanecerem, né? Só que os homens, grande parte dos homens não querem ter esse compromisso com essa mudança. E aí que a gente vê, como a Laide está falando, geralmente os homens que são agressivos com as mulheres são agressivos com os filhos. Sim. Então é uma família criada dentro da violência. E esse é um problema seríssimo, é um problema se a gente fala de saúde mental mesmo da população, né? E junto com violência física, muitas vezes vem a violência sexual. Vem a violência física, psicológica e sexual. E a violência sexual não se restringe apenas à mulher, vai se estender aos filhos. Então, e não é somente em famílias empobrecidas que isso se dá, é em todos os níveis, em todas as classes sociais. Porque as mulheres de classe social privilegiada, elas têm vergonha de dizer que apanharam, né? Sim. Então aí provavelmente essa violência ela vai se estender por muito mais tempo. E o que a gente sempre costuma falar, né? Porque o que dificulta não é a pessoa que eu ouço, eu não falo nada, porque que mata não é quem fala, é quem silencia também, né? Então eu tô sendo conivente da mesma forma. Então se para qualquer violência, eu acho que qualquer tipo de discriminação, de violência, quem é conivente, quem silencia, faz de conta que não vê, é tão mais violento quanto quem está cometendo aquele crime, né? Então, assim, a importância da gente ter espaços onde isso seja discutido. Centros de referência, delegacias para atender as mulheres e a gente discutir dentro das universidades, porque senão não vamos ficar mais... E vamos ficar, né? Mesmo discutindo, a gente já tem um futuro que não é tão promissor assim, mas que pode melhorar. Mas enquanto a gente estiver fechada, cada um no seu cantinho, lidando com a sua própria violência ou com o seu grupinho, aí não há mudança dessa realidade. Enquanto estiver fingindo que não existe problema, a gente nunca vai resolver, né? Outra questão, assim, que essa semana eu tive uma conversa com uma mulher que é bem próxima a mim, não vou falar quem é, mas, enfim. A gente estava conversando sobre um menino da nossa sala que ele contou, né, que a mãe dele apanhava do pai dele. E a gente estava conversando sobre isso, sobre o que a gente poderia fazer, né? E ela falou assim, a culpa é dela, a culpa é da mãe dele. O que a gente vai fazer se ela não faz nada? Então, e eu tentando conversar com ela e tudo mais, e pra mim vai ter muito forte assim, porque é uma pessoa que deveria ter conhecimento, sabe? Deveria levar aquilo pra uma pessoa que pudesse levar o caso dessa criança, porque afeta muito mais a criança, afeta muito a criança no comportamento dela ali dentro da sala de aula, dela não conseguir se desenvolver nas suas habilidades por conta de uma coisa que acontece em casa, que afeta a mãe, afeta o filho, e muitas das vezes a gente prefere fechar nossos olhos, né? Fechar os olhos mesmo pra não ver, pra não ter a responsabilidade sobre a gente, sabe?
tem que tomar uma decisão, tomar partido daquilo. Fazer de conta que não sabe pra não... Eu não quero me implicar com esse problema não é meu. Muita falta de empatia, né? Que além disso, assim, essa semana, acho que a Sheila deve ter visto ali no nosso grupo, foi colocada uma reportagem que saiu no jornal e de um jornalista falando que a mulher que apanha porque ela fica nessa situação porque ela quer. E aí, assim, de mulheres que sofreram abusos lá, de atrizes que sofreram abuso e que demoraram muito tempo para contar, porque naquele momento era conivente para elas, a situação era confortável. Então agora elas resolveram denunciar. Então, assim, preciso entender o que é isso, né? O que é você passar por isso, assim. Eu sempre coloco, eu não sei o que é ter um filho deficiente, mas eu tenho que imaginar o que é. Eu não sei o que é sofrer um abuso, eu não sei o que é sofrer uma mulher ser estuprada, mas eu tenho que imaginar o que é você sofrer isso, e aí eu tenho que tentar me colocar no lugar do outro. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Eu acho que é o mínimo que você deve fazer. Agora, julgar e falar numa matéria de jornal, onde várias pessoas vão ler e que você tem uma influência sobre aquelas pessoas e que vão dizer, puxa, realmente é verdade, a atriz lá foi bem à toa, porque como que ela não denunciou naquela época, agora ela vem denunciar, então ela sofreu, e não é assim que as coisas funcionam, né? Não é desse jeito. Então é um tempo que a pessoa precisa, porque a vergonha que ela passa, porque sempre a culpa é da mulher na questão sexual, é porque você usou um shorts assim, é porque você deixou os seios à mostra, é porque você deu sinais de que você queria que ele e a invasão do corpo da gente, a gente sente como uma vergonha. A gente se sente envergonhada de si mesma. Sim. Quando alguém invade o corpo da gente. E pode ser uma coisa mínima. Então, assim, eu lembro, tem uma passagem, eu estava indo de ônibus para a faculdade, lá no Rio de Janeiro, e sentei num banco e sentou um homem do meu lado. Ele abriu o jornal e começou a passar a mão em mim com o jornal cobrindo a mão dele. E eu fiquei assim, chocada na hora. E eu não conseguia levantar. Eu fiquei paralisada pela petulância daquele homem fazendo aquilo. Quando eu levantei assim e comecei a falar, porque soltei a coisa. Filha da mãe, sem vergonha, papapá. E fui reclamando e sentei em outro lugar. E o filho da mãe levantou e disse assim, vagabunda, sua sem vergonha. Eu era uma jovenzinha de 18, 19 anos, ele um velho caquético. Você acha que eu vou querer alguma coisa com você? Quer dizer, ele me depreciou dentro do ônibus e ninguém tomou posição. Eu fui envergonhada até chegar na faculdade, eu não conseguia levantar meus olhos. E ele saiu totalmente se sentindo com toda a razão superior. Então, assim, a vulnerabilidade nossa, nós mulheres, dentro do transporte público, e que a gente não tem. Hoje ainda tem um pouquinho mais. Às vezes, um ou outro homem ainda se posiciona, né, contra os abusos que acontecem no transporte público. Mas nós, mulheres, então quando a gente fala de violências, a violência estrutural está aí no transporte público. Não teve mulher, não tem nenhuma de nós que não tenha passado por uma situação de alguém passou a mão, ou se encostou, ou alguma coisa foi feita no transporte público. Quer dizer, algum homem fez isso com a gente. Eu estava vendo os dados que falam sobre que a cada 3 brasileiros, 2 já presenciaram algum tipo de violência contra a mulher. Então, assim, se tu for olhar, é muito grande, assim, porque o Brasil, ele tá, tipo, a 76% acima da média mundial de agressão contra a mulher. Tipo, a média é 2,3 mulheres a cada 100 mil, no caso, para relacionado a mortes, né? E no Brasil, é 4 a cada 100 mil. Então, tipo, é 74% a mais do que a média mundial. E o Brasil ocupa ali entre o 4º e o 5º lugar do maior número de vítimas, né, de agressão à mulher, de vários tipos. Só perde para El Salvador, Colômbia. Mas, assim, cresce de um jeito que a gente vê, assim... E a gente entender também a cultura, porque aquilo dizer que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, ninguém se mete. Se ninguém se metia, só foi aumentando. Então, assim, saiu para fora dos portões, né, a violência, porque ele sempre aconteceu ali, como diz o ditado popular, nas 4
quatro paredes, isso sempre aconteceu. O problema é que quando começou a sair pra fora, as pessoas continuaram não se metendo. E aí virou uma coisa meio que naturalizou. Como está naturalizando matar mulheres? Então o feminicídio tá virando... Ele já não dá mais a mesma repercussão que dava uns tempos atrás. Então assim, Santa Catarina, aqui é o estado que mais tem, é o segundo estado que mais morrem mulheres vítimas de feminicídio, e a gente não vê uma política pública no estado para que isso seja evitado. Isso eu falo enquanto conselheira, né? Enquanto presidente do Conselho da Mulher, a gente está lutando para ter em Araquari uma casa de passagem, para ter algo para a mulher saber, não, eu tenho para onde ir, a hora que eu decidi sair da minha casa até eu me estruturar. E a gente começou a nossa gestão em 2017, foi uma das pautas que nós levamos para o prefeito, e isso foi assinado. Não, imagina, isso é possível. Nós estamos em 2019 e até agora a gente já fizemos várias reuniões que a promotora foi, o judiciário apoiando e pedindo junto, mas a coisa não caminha porque as pessoas não entendem que é necessário. Na verdade, se não se importam com a causa, né? Todo mundo nossa, mas morreu. Nossa, quando a gente leva lá que em Araquari nós temos uma média de 5 a 10 medidas protetivas por semana. Nossa, mas tudo isso fica na mesa. A partir do momento que você sai daquela sala, esquece né, das mulheres que são vítimas de violência, porque a gente vive num mundo extremamente machista. Então as pessoas, eles até costumam dizer lá que eu sou uma pessoa de esquerda e que eu me oponho a tudo, mas eu digo o contrário, que eu sou uma mulher de posicionamento e que eu vou me opor sempre que necessário, porque eu tenho que não é porque eu não apanho que eu não vou olhar para quem apanha, não é porque eu não passo fome que eu não vou olhar para quem passa fome, porque o que eu sempre falo, a gente, quando você já está do outro lado da cerca, você sabe, você se encontra em qualquer lugar. Então assim, eu sou uma mulher negra, então eu passei e passo por muita coisa. Eu não preciso apanhar para dizer o que é ser violentado, o que é violência, porque eu sofro violência todos os dias por ser mulher e por ser negra. Então eu entendo, não precisa alguém dar na minha cara para eu entender o que é violência. Então é isso que as pessoas precisam entender. Você tem que tentar se colocar no lugar do outro e pensar, enquanto nós não tivermos políticas públicas, as mulheres vão continuar morrendo, crianças vão continuar apanhando, e aí eles vão querer assim, não, essa família não é estruturada. Se pega um juiz que não tem uma visão do que é essa família, do que é essa questão da violência, aí acaba tirando a criança, colocando num abrigo, e a família daí vai ser bem estruturada, né? Porque a criança tá lá no abrigo, então a gente precisa entender isso. Às vezes é só você direcionar aqui na frente, aqui atrás, para que lá na frente não aconteça, né, da criança ser abrigada, porque casas de abrigo, né, eles podem acolher, mas nunca é igual família. E para essa família não chegar nesse ponto de desestrutura, o papel quem tem que fazer é o Estado, e para isso tem que ter políticas públicas. A gente não tem nada no município, não adianta ficar assinando, eu vou assinar um documento lá para o Estado se comprometer em combater isso, em combater aquilo. Ele precisa combater, assinar documento não adianta, a gente precisa que vá para ação. E assim, eu estava vendo nos dados até que a gente foi levantar, que em média existem 896 mil processos de violência contra a mulher para serem julgados. Então a gente vê um atraso muito grande desses casos, assim, que a gente vê que demora para ter uma resolução, que até mesmo quando eles forem tentar resolver, a mulher já tá morta, ela já teve que tomar uma medida de ir embora, correndo para algum lugar. Porque isso leva, então a gente se questiona, por que a violência acontece? Então, como a gente veio falando sobre essa cultura... País, não é somente o nosso, mas o nosso país é um país extremamente violento. As relações sociais são extremamente violentas. São violentas quando a gente aceita a miséria, quando a gente aceita a desigualdade social, quando a gente aceita o racismo, quando a gente aceita as hierarquias das relações. Esse país, ele tem que ser revisto. As lutas, assim, a gente sabe que as lutas ainda são muito... Quem luta, ainda os grupos que lutam, ainda é muito pouco frente a toda essa realidade. É muito difícil. E como a Laíde falou, a gente acaba sendo a chata. Às vezes não, constantemente eu me sinto a chata. Porque eu tenho que estar me contrapondo, e a gente se contrapõe, inclusive em pequenas coisas. Quando às vezes você denomina de uma determinada forma uma pessoa, você está violentando.
falando. E aí eu me posiciono, mas não, eu só falei isso. Não, gente, você foi violento. Ou assim, eu conversando com algumas mulheres, elas naturalizaram a violência. Ah, mas é só isso. Ah, só isso. Não vai fazer mais, né? Não vai fazer mais. Ou, então, não é só essa. A coisa vai, daqui a pouco melhora. Então, assim, a naturalização, e inclusive quando você fala de que hoje o feminicídio, os números cresceram muito, né? Cresceram, há algumas explicações, mas uma delas é porque a pressão está muito grande em relação aos homens que tinham um status já bem definido, eles estão se sentindo perdidos nessas relações modificadas. Sim. Tem alguma, como tu falou das taxas de homicídio, né? Tem uma taxa dos homicídios em geral do Brasil em 2017, que 49 mil homicídios são negros e 14 mil são brancos. E os dados das mulheres de 2007 a 2017 cresceu 29% entre as mulheres negras, né? E das mulheres brancas 1,6%. E também a questão do feminicídio dentro de casa, né? Em que aumentou também 17%. Então são dados bem relevantes e que a gente precisa entender. E uma coisa que a gente sempre discute nos coletivos e no movimento negro, assim, é esses dados. Por que será que os dados, né, das mulheres negras, eles aumentaram? Então será que é porque agora está sendo mesmo feito esse diagnóstico, está sendo anotado e antes não? Ou o que está acontecendo? Então a gente precisa entender o que é isso, né? Por que esses dados? E tentar fazer mesmo alguma coisa para que isso diminua, porque a gente não pode ficar aceitando de forma passiva que as pessoas morram assim, né? Sejam mortas dessa forma, né? E assim, a gente vê essa falta de amparo, principalmente assim, com as mulheres negras, que não sei se a gente pode utilizar o termo tipo uma marginalização relacionado a elas, porque 50,7% dos casos eles ocorrem dentro de casa, que é relacionado tipo a familiares, a parentes diretos. Então assim, a mulher está muito mais subjetiva a sofrer a violência dentro do próprio ambiente onde ela deveria estar segura, tendo apoio e proteção, do que muitas vezes na rua, assim. Então, onde é que está se perdendo isso daí? Onde é que as pessoas não estão entendendo? A gente entender a questão da história mesmo de um povo, sim, né? Porque as pessoas acabam replicando aquilo que vivem. Então, se você, como a Sheila colocou, se você está num tempo de pressão, em algum lugar isso vai escapar. E assim, aonde você acaba deixando isso mais, se sentindo mais à vontade, com as pessoas que são mais próximas de você. Então, aquele homem que está sofrendo a pressão por várias razões, ou no trabalho, ou pela falta de trabalho, aí ele isso acaba refletindo na família. Então, a gente não tem esses dados, a gente não sabe quais são as causas desse aumento de feminicídio de mulheres negras, mas a gente sabe que é uma população que é mais vulnerável. Eu acredito que as mulheres negras, as mulheres e os homens negros são hipersexualizados, certo? Desde o momento que tu fala, no caso de um homem do pau grande e da mulher pela bunda, vamos dizer assim, pelo peito. Quantas vezes já vieram homens falar comigo e falar assim, eu sempre tive curiosidade de saber como é que estar numa cama com uma mulher negra, sabe? Então, eu acredito que a vítima, o dado mostra maior para a violência contra a mulher negra por conta disso, porque a mulher negra, ela sempre foi hipersexualizada desde o tempo da escravidão, de quando os abusos aconteciam com as mulheres negras, do Senhor com as mulheres negras. Então, eu acredito que seja isso, a maior causa dos 60% ser das mulheres negras mesmo. Sim. Mas vocês estavam falando da questão das mulheres negras, são as mais, né, o número... 60% dos casos são. Aí teve agora, eu não sei aonde que eu vi, mas alguém compartilhou, foi no Face, ela é uma funcionária de numa empresa, e o cara, um colega de trabalho disse para ela, se não fosse a abolição da escravidão, da escravatura, hoje eu poderia você seria minha, eu te usaria hoje. Então assim, e ela registrou queixa no Recursos Humanos da empresa e não teve o respaldo, e hoje ela tem uma ação contra
contra ele e contra a empresa. Mas essa visão da mulher negra como objeto sexual. Porque a grande questão que vem da questão da violência é você achar. Primeiro, você violenta aquele que você acha que é inferior a você. Aí uma outra questão é que você desumaniza aquela pessoa. Você torna um objeto. E aí você se acha no direito de fazer o que você quiser. E a gente faz isso com as crianças, de uma forma geral. A criança é minha, você põe, é meu filho. É engraçado que as pessoas falam tanto que tem direito à vida, tanto tem direito à vida, mas não dão vida aos seus próprios filhos. Porque quando eles dizem que a vida do filho pertence ao pai, não pertence ao pai e à mãe. E a nossa educação, ela é baseada nessa relação de poder do adulto em relação à criança, do homem em relação à mulher, do branco em relação ao negro, do rico em relação ao pobre, e não há uma relação de igualdade, mesmo nas diferenças. E a mulher negra, ela passa por tudo isso porque ela se torna um objeto de uso. E assim, até puxando mais um gancho de questionamento, assim, como essa violência, ela impacta na vida da mulher, assim, queria que vocês falassem um pouco pra gente, assim, sobre isso. É isso que eu falei no início. Sim. A nossa subjetividade já é construída em cima dessa violência. Uhum. Então, a possibilidade de estupro faz parte da nossa subjetividade. Então, nós já temos uma subjetividade pelo medo. Que faz a mulher viver com medo. O medo. A mulher vive com medo sempre. Em qualquer lugar, em qualquer situação, ela está com medo. Pode não estar com medo consciente, mas esse medo está ali presente. Ela tem o medo da relação física com o homem, da relação de poder físico. Então, muitas mulheres desenvolvem um excesso de sedução para não ter que se confrontar com essa violência física. Então, ela seduz, ela se idiotiza para que o homem não a trate violentamente. É tipo que nem como se fala assim, vou transar com ele hoje pra ele se acalmar. Sim. Ou pra me ganhar tal coisa, assim. Que às vezes a gente ouve e fala sobre essas coisas assim. Tá precisando... Ou a mulher acaba se hipersexualizando pra... Já que é assim, então já vou deixar mesmo. Ou ela se fecha e meio que se masculiniza pra não deixar que não. Eu não sou uma mulher que gosta de homens, então pra mostrar que não gosta, pra não deixar claro que gosta, ela prefere ficar meio fechadona e pra afastar também e não sofrer as cantadas, então, assim, né? Aí você vê assim, a questão de enurese, que a criança fazer xixi na cama durante muito tempo, é uma defesa. Estou citando assim, um exemplo que às vezes as pessoas dizem, ele faz xixi na cama até 12, 13 anos. Mas geralmente isso não é regra, né? Uma criança que mantém ainda fazendo xixi na cama, que é enurética, é para se defender de violências sexuais. Então, por quê? Porque ao estar molhada, ao estar com aquele cheiro, e são crianças que eles não querem tomar banho, aí elas são enuréticas, não tomam banho, às vezes fazem até cocô na cama. Por quê? Porque é uma defesa, o cheiro, afastar o violador. Então, as mulheres também têm comportamentos que vão fazer com que ela se defenda. Vão afastar, ou vão pelo menos garantir uma certa proteção. Então, assim, nós mulheres somos marcadas pela violência como eu falei, desde a hora que a gente nasce. E o ter que agradar. Eu estou casada, então esse é meu papel, né? Eu tenho que fazer... E até assim, a agressividade é sempre associada ao homem. Uma mulher agressiva, ela é machona. Uma mulher que... Louca. Uma mulher que é mais agressiva, que se impõe, ela não é feminina. Ou então, do que falta para um homem na vida dela, precisa dar, não deu hoje. Quem vai domar essa mulher? Essa peça de Shakespeare, a Megera domada, é um... Coitado do teu marido. Coitado do teu marido. A Megera domada, tem uma novela que é uma reprodução, né? Uma adaptação, que é o Cravo e a Rosa. E todo mundo adora. Ela era... Muito revoltada. E aí tem um homem que vai lá e doma. Se apaixonou e ele foi domar, porque passa isso o tempo todo. Ela vai ser domada. Então, a Megera domada é uma mulher
que ela tem atitude e precisou de um homem para domá-la. Tô lembrando da novela agora, porque ele leva ela pro sítio, aí ela fica lá porque ela não quer comer, ela não quer, porque ela foi criada assim, aí no fim ela acaba criando amizade com a galinha, né, que ela bota nome na galinha, a galinha vira amiga dela, e realmente se a gente for olhar, o homem chucro que veio, que domou ela, porque... Tem que ter alguém, um machão, um homem, como se a mulher fosse algo a partir de um homem. Tipo, ela precisasse de um homem pra se tornar algo Pra se tornar mulher, pra se tornar feminina. Tanto que você fala assim, quando casa, marido e mulher. Não é marido e esposa, o padre não fala, tô falando do casamento católico. Agora o marido e esposa, marido e mulher. Ela se torna mulher quando ela casa. Ele é homem e se torna marido. Ele continua sendo homem. E nós, mulheres, não. Só nos tornamos mulher na hora do casamento. É verdade. Então, assim, são uma série de coisas que muitas meninas se rebelam, que vão brigando, e os pais acham que são rebeldes demais. Mas não, é que percebem tudo isso. E tipo aquela questão que nem a mãe fala, meu sonho é ver minha filha casar na igreja de noiva. E às vezes a filha não quer e a mãe não entende ou acaba fazendo pra agradar, porque a mãe quer, mas não é aquela vontade dela. Né? É uma fantasia. E assim, as mulheres, elas têm que entender a importância de falar sobre isso. Que eu acho que elas têm que... Olha, tem uma coisa que eu discuto e eu tô cansando mesmo. Quando me chamam de menina, eu tenho 67 anos. Eu não sou menina. Eu já deixei de ser menina aos 12 anos. Eu era uma jovem e agora sou uma mulher, sou uma senhora. Não sou menina. Por que querem me idiotizar me chamando de menina? Eu não aceito, eu não respondo. Mas eu não estou respondendo a mais ninguém, na verdade, porque todo mundo hoje resolveu chamar todo mundo de menina. Isso não é elogio. Isso você infantilizar uma sociedade inteira, tornar idiotizar uma sociedade inteira, de chamar de criança. Não porque criança seja idiota, não é isso. Porque você está transformando adultos em criança. Então, assim, eu acho que quando a gente se denomina ou denomina alguém ou aceita uma denominação, a gente está aceitando também, muitas vezes, uma opressão. Porque tinha um professor que dizia assim, eu chamo meus alunos de senhor e senhora. Por quê? Porque vocês estão se assenhorando do conhecimento. E se assenhorar de alguma coisa é extremamente importante. Então, quando a gente chama alguém de senhor ou de senhora, é uma deferência de que essa pessoa está num patamar de eu reconhecê-lo. E por que agora, que eu com 67 anos, tenho que ser chamada de menina? Você tá entendendo? E todo mundo, hoje assim, virou unanimidade, vamos dizer assim. E aí eu fico brigando em relação a uma coisa, né, uma denominação que todo mundo acha lindo. Mas é um elogio. Não é elogio. Tem um livro, eu não lembro o nome do autor, que é Infantilização da Sociedade, e que não toca nessa questão de chamar menina, porque na época que ele escreveu ainda não estava chamando todo mundo de menino e menina. Mas começaram primeiro com menina e agora estão chamando de meninos, os homens. Só que ninguém chama um juiz de menino. Ô menino, eu vim aqui para receber uma sentença sua. E uma coisa assim que a gente vê também relacionada às meninas negras na escola, já desde pequenas os próprios colegas já dizem pra ela que o cabelo dela é feio, o cabelo dela é errado, sabe? O cabelo é ruim. O cabelo é ruim. E assim, a questão de tipo, porque criança briga, daqui a pouco já tá de bem, já tá falando. E o que acontece? A menina estava discutindo com o menino e ele quis ofender ela, ele pegou e falou pra ela, vai comer banana, sua macaca. A menina era negra, então automaticamente ele já
incendiou isso como um ponto de ofensa maior para ela. Sim. Entendeu? Mas é o que sempre fazem, né? A ofensa vem pelas coisas que são depreciativas. Aí vem para dizer que você é doméstica, porque o trabalho doméstico é depreciado, né? Então só negro vai ser empregado. Macaco, só tem macaco preto, e não tem isso, né? Quando você chama de macaco, vamos dizer assim, tem macaco amarelo, tem macaco branco, aí a gente deprecia porque você quer comparar o negro com um animal primitivo. Exatamente. Então, assim, aí a criança reproduz o discurso que ela, não é só que ela ouve, né? Onde ela vive, né? Assim, a gente, é muito triste. A gente parte de um tema central e a gente acaba indo para outras linhas, porque a violência, ela ocorre de várias formas, e até porque, assim, o feminismo, os movimentos de mulheres, eles vêm, não são apenas contra o machismo. O feminismo vem para fazer a luta contra os preconceitos. Então, toda a luta em relação ao direito de criança, de adolescente, a questão da violência doméstica vem sendo discutida dentro do feminismo. Fomos nós, mulheres, que trouxemos essas lutas e demos visibilidade para essas lutas. Racismo também vem muito das mulheres, a luta de nós, mulheres. E assim, a questão dos tipos de violência, assim, são elencados como os 5 principais, assim. Acho que seria interessante a gente dar uma falada por cima, até para as pessoas assim, ficarem mais cientes sobre violência física, a moral, a psicológica, a patrimonial e a sexual. A gente foi falando durante o episódio todo sobre elas, né? Mas só para elencar as 5, até para as pessoas estarem cientes das causas principais, né? De tipos de violência contra a mulher. E eu acho importante a gente deixar meios que as mulheres possam recorrer, até, né, de forma de instrução, número que ela possa entrar em contato. Não tem, hoje não tem, né? Não tem. 180, mas é muito pouco, gente. Não é a polícia, né? Hoje o recurso é a polícia militar. Né? Tem aqui em Santa Catarina, em alguns municípios, tem aquele programa da Polícia Militar. A Rede Catarina. A Rede Catarina, né? Mas não está instalado em todos os municípios, não, né? E o Rede Catarina, ele começa a agir a partir do momento que a mulher já tem a medida protetiva. E ele passa fazendo a ronda para poder proteger aquela mulher de que o homem se aproxima. Também não acontece em todos os municípios, até pela falta de nós aqui em Penha tem o novo lá, capitão-major que assumiu o Penha, ele está preocupado com essa questão da violência contra a mulher. Bem assim. Agora o comandante da polícia lá, o tenente, também vai estar levando para lá. Mas eu acho que assim, o principal é a mulher, ela sempre fazer, assim, sofreu a violência, ela fazer o boletim de ocorrência, não achar que aquilo não vai dar em nada, acreditar que tem uma lei que protege, que é a Lei Maria da Penha, que se a gente lê a lei, é uma lei perfeita, né? Ela pensou, quem escreveu pensou em todos os pormenores do que a mulher sofre ali dentro da violência doméstica, em todos esses tipos de violência que você já citou, todos eles ali, ele consegue abranger todos. Mas assim, quando o Estado não garante o direito, eu acho que assim, a proteção mesmo é a questão de rede de mulheres, assim, você procurar se fortalecer com aquela pessoa que você confia, procurar uma rede de mulheres para você se apoiar, porque a partir do momento que você tem esse apoio de uma outra mulher, você consegue se empoderar, né, que é a palavra do momento, você se empoderar e dar sequência, mesmo que na delegacia te digam, tá vendo aqui, como eu já vi quando fui com algumas mulheres, tá vendo aqui o número de boletins que estão sendo aqui, a maioria dessas aqui acabam não dando em nada, esquecer disso, mas fazer o que você acredita, não, eu não quero mais, e dar um basta na relação, porque as nossas vidas importam, a gente não veio nesse mundo para apanhar de homem nenhum, para ser violentada, para ser discriminada. A gente precisa entender que nós somos mulheres e somos capazes, porque a maioria das mulheres que sofrem violência são elas que dão conta da casa, né? E às vezes, por muitas vezes, elas não se percebem disso, mas elas que dão conta da casa financeiramente, e às vezes elas acham que elas dependem do marido, mas quem mantém geralmente a estrutura são elas, né? Mas às vezes é dito que não, se eu não colocar comida dentro de casa, todo mundo morre de fome, mas a mulher trabalha, ela faz, então ela consegue,
mas precisa procurar mais, assim, fazer o boletim, você procurar os teus meios legais é importante, mas você precisa ter essa força de outras mulheres ali te ajudando e te dando a mão. Essa lei da Maria da Penha, eu tava lendo sobre ela, eu assim, achei ela realmente muito completa e muito interessante, porque ela não aborda só mulheres heterossexuais. Ela aborda para, no caso, casais lésbicos e também mulheres trans, que tenham já um nome voltado social, tudo certo. Então, assim, é uma lei que ela ampara realmente, assim, né, todos os gêneros femininos e tudo mais, assim, que dá esse suporte. A gente espera que no futuro ela tenha uma efetividade. Também de instrumentos, né? Por exemplo, lá em Penha tem o conselho, como tem em Araquari o conselho, né, de defesa da mulher, que alguma coisa pode estar sendo feita, mas ele não tem base legal para entrar com qualquer processo, ele pode dar uma sustentação para a mulher. No caso, tem a Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores, a PSAR está instalando, mas elas não têm essa prerrogativa de lei, assim, é diferente de uma delegacia, de uma casa de passagem, de um centro de referência. Isso nós precisamos construir. Então, nós precisamos ter alguma institucionalidade dessas políticas, não somente políticas assim etéreas, vamos dizer. Existe a lei, ela passa a ser etérea se não tem efetivação, né? Se só quando mata, quando a coisa fica feia, que aí você tem mais condições de ter um amparo legal. Mas assim, delegacias da mulher, centros de referência, casas de acolhimento, tem que ter nos municípios. Porque, senão, com o número que vem crescendo, a gente vê, por exemplo, violência contra a criança, contra a menina, estupro, com meninas de menos de 12 anos. São quantos por dia? Eu perdi por dia. É muita coisa, é muita coisa. Então, o que a gente precisa é criar essa institucionalidade das políticas. Não adianta ter só o blá, blá, blá. Estamos aqui hoje com a presidente da PLT, ela vai estar falando um pouco sobre o curso e dando uma introdução já. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Regina, sou presidente do coletivo Mulheres do Brasil em Ação. Eu vim morar aqui em Santa Catarina em 2015. Faço parte, aliás, eu sou gerente de farmácia, farmacêutica, ativista dos direitos humanos e faço parte de alguns movimentos lá em São Paulo, preconceito racial, violência doméstica. Vim pra cá, né, pra Santa Catarina em 2015 e chegando aqui, eu vim para descansar um pouco, mas eu vi, né, pensei que aqui já estaria bem adiantado, né, porque o pessoal falava muito de Santa Catarina. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, perplexa, né, porque eu gosto muito de sair à noite, eu tenho uma roda de samba, né, então a gente sempre tá aí com a turma aí à noite e comecei a ver alguns casos que às vezes ocorria até do lado da gente. Comecei a ir mais fundo, foi onde eu tenho 4 amigas aqui de Santa Catarina e resolvemos fazer a nossa primeira ação, que era só para mulheres, para poder começar a fazer algum trabalho aqui para poder ajudar essas mulheres. Foi onde eu fiz a primeira ação e naquela época não se falava ainda sobre os 5 tipos de agressões e as mulheres elas não tinham a coragem de chegar e conversar sobre o assunto, era tudo muito escondido. Os homens também, né, a gente via que tinha alguns homens que já estavam apoiando a nossa causa, mas também tinham muitos machistas no meio e então a gente teve que fazer alguma coisa. Então a nossa primeira ação foi há 1 ano atrás em Barra Velha e aí eu pensei, gente, como a gente vai trazer as mulheres para perto de nós, né? E então a gente começou a fazer algo diferente. Nós fizemos a primeira ação com muita parte cultural. Nossa roda de samba, maracatu, inclusive a Lei Maria da Penha foi lida, né, em cordel para a gente poder chamar a atenção da mulherada. Então dessa primeira nós montamos um grupo, um coletivo, né? E o nome do coletivo eu já tinha lá de Cubatão, só que eu precisava mudar para cá e então as mulheres, eu fiz uma enquete no nosso grupo e elas que escolheram o nome. Eu coloquei coletivo porque eu falei para elas, eu falei, tô cansada de tudo eu ter que fazer e eu quero que vocês, né, começam a participar, né? Aí coloquei coletivo mulheres.
E aí elas começaram a colocar vários nomes, a gente fez, né, uma votação e aí foi onde saiu o Coletivo Mulheres do Brasil em Ação, né? O coletivo, o primeiro evento foi em Barra Velha, só que na época foi época de eleição e o que aconteceu para presidente? A prefeitura pensou que era um evento político e a gente não teve apoio nenhum. E nós fizemos do mesmo jeito. Como o nosso coletivo ele é estadual, né, aqui em Santa Catarina, no nosso grupo tinha muitas mulheres aqui, inclusive da saúde e educação, que elas nem queriam que a primeira festa fosse em Barra Velha, que elas queriam já diretamente aqui. Como eu morava lá, eu falei, não, vamos prestigiar Barra Velha. Então, em outubro, nós fizemos a primeira lá e a segunda foi aqui em Pissarras. Mas o que me chamou a atenção é que quando eu vim fazer aqui, as portas foram abertas imediatamente. Porque aqui a gente vê, é uma prefeitura que é diferente, porque a maioria das secretarias são mulheres. Se eu não me engano, só tem um secretário que é da educação, o restante são todas mulheres. E eu precisava, na época, da Secretaria de Turismo e a Secretaria que seria a fundação. E elas vieram com todo apoio, né? Eu ia fazer numa praça, elas já falaram, não, vamos fazer na praia. Me cederam tudo que era necessário. E aí eu falei assim, a primeira nós fizemos a mulherada tudo com turbante. A segunda eu trouxe trançadeiras. Então foi trancinha na cabeça de todas as mulheres. Foi muito legal. Verão. E esse nosso evento a gente faz também com caminhada. Sempre tá o Baque Mulher com a gente, né? Então foi aonde nós tivemos o nosso segundo evento. Mas aí depois eu vi que não era suficiente isso, porque estava começando a ter um pouco de... Só que eu estava começando a entender, pensando que era só festa. Mas a gente tinha um objetivo, que era o empoderamento, né? Então eu falei, então vamos começar a mudar um pouco. Então eu comecei a ir visitar todos os CREAs, os CRAS, para ver como funcionava. Comecei a ir para o lado periférico também, a levar a nossa parte, né, a nossa parte de ação, mas mais reduzida, com palestras, né? E aí a gente começou a fazer pelas cidades. E aí nós tivemos a terceira ação, que foi em Itajaí, lá no Barroso, no Dia da Mulher. Depois voltamos para Penha, fizemos um agora no aniversário da cidade. Mas entre isso tudo aí, a gente tem muitos projetos dentro do coletivo, né, que está incluído. Nós temos o CMBA Jovem, né, que nós estamos preparando algumas meninas, né, que eu falo, algumas garotas, que elas já tem esse grupo, elas vão começar a fazer palestras nas escolas, né, porque assim, eu andei fazendo algumas pesquisas, fui em algumas escolas e as diretoras falaram para mim que o que ocorre quando vai alguma palestrante, os alunos não dão muita atenção, porque eles querem uma linguagem, né, um falar mais jovem, né? E aí foi aonde eu falei, falei para elas, CMBA Jovem. E aí nós estamos preparando as meninas para em breve elas estarem, né, fazendo essas palestras nas escolas, junto com uma ação cultural que tem que ter, né? Vamos pôr hip hop, dança de rua, skate, tudo que a galera gosta no momento, que a gente sabe que eles gostam. Eu me considero uma jovem porque eu também gosto de estar nesse meio aí, entendeu? Como eu gostaria, né, grafite, essas coisas, né, trazer, né, porque a gente vê que a maioria das escolas, né, a gente viu que tem muito bullying, principalmente preconceito racial, existe muito. Eu fui fazer uma palestra na faculdade, eles montaram um coletivo lá, a Univille, eles me convidaram pra gente falar sobre o nosso coletivo, e lá dentro eles montaram um coletivo, e aí foram pedir pra gente como montar, né, tudo. E aí eu fiquei alarmada, né, porque já tem muitos casos, né, que são os trotes. E também na hora do lanche, nas cantinas, casos de rapazes que levantam as saias das meninas, que vão no banheiro, escrevem tudo, que saiu fulano, ciclano. Então, assim, eu fiquei, assim, horrorizada, né? Lógico, a gente já sabia, né, que eu também fiz faculdade, eu sei como que é, mas eu vi que ainda continua isso daí. E aí, nós resolvemos também estar ajudando, né, a Univille em questão a isso. E aí, o CMBA Jovem é um projeto que é dentro do nosso coletivo, mas nós temos também o nosso coletivo, ele é dividido por departamentos. Nós já fazemos atendimentos, porque o coletivo, a gente veio com um objetivo, que a Lei Maria da Penha seja respeitada aqui em Santa Catarina. Porque eu estava vendo, falta muita informação. Nós temos o
estatuto foi aprovado no Senado, o que é de direito nosso. E aqui o que acontece? Foi montada a Delegacia de Especialidades, que é da mulher, idoso e criança. O CRAS e o CREAS. Aí eu te pergunto, tá certo isso? Nós que somos de São Paulo, a gente sabe que não. O porquê do índice de violência doméstica ser tão alto aqui em Santa Catarina? Então nós estamos começando primeiro, né, do topo, porque tem que ser uma pirâmide. Nós estamos começando pela Delegacia da Mulher, porque a Delegacia da Mulher, ela tem que funcionar de uma forma correta, que é um atendimento de preferência delegadas, psicólogas, o corpo, né, de trabalho ali dentro, por mulheres, que é outro atendimento. E o CMBA, ele atua desde 2005 na cidade de Cubatão. A nossa luta foi pela Delegacia da Mulher, nós conseguimos, tem lá. Essa delegada, ela tem tipo um convênio conosco. Quando chega alguma mulher que já entra com a medida protetiva e ela precisa de ajuda, ela nos liga, nós ganhamos 2 vans cor-de-rosa da Secretaria das Mulheres de Brasília na época, né, que não é esse governo atual. E essa van, a gente ia lá, nós vamos lá na delegacia, buscamos essa mulher, não separamos ela dos filhos dela, e nós vamos escoltada com uma viatura até a residência dela, buscar o que é direito dela, os móveis, as roupas, porque geralmente quando ocorre isso, elas saem sem nada, entendeu? A gente teve um caso semana passada, 2 meses já aqui em Pissarras, que eu tomei conhecimento, mas agora eu assumi esse caso, porque o atendimento foi completamente errado, né? Essa mulher, o agressor colocou o revólver na cabeça dela. Ela pediu ajuda para uma advogada, a advogada ajudou, entrou em contato conosco, ela alugou uma residência e pediu os móveis. A gente, cada uma lá do coletivo, deu os móveis. Foi o acompanhamento lá do CRAS ou do CREAS, e eu pensei que estava tudo normalizado, né? Mas essa semana eu fiquei muito triste, porque eu vi que o procedimento foi totalmente errado, muito. Por quê? O que era para ter sido ocorrido? Essa mulher, ela teria que ter sido, né, se já tivesse a casa de referência, ela teria vindo conosco, a gente ia ver se ela tinha uma casa de um parente para ficar, ou se ela não tivesse condições, nós iríamos levar ela para casa da acolhida, que tem que ser perto de uma delegacia, porque ela tem que ter uma vida normal. A gente não tem que esconder ela. Se ela não estuda, ela vai voltar a estudar, ela vai andar na cidade. Lógico, ela vai ter aquela proteção, não vamos deixar ela de cara, né? Porque a gente sabe que o agressor, enquanto ele não alcança persegue. E aí o que ocorreu com essa mulher? Ela encontrou com uma amiga e essa amiga falou para ela que a vida dela tinha parado, porque ela alugou uma casa sem condições. Ela faz bolo, então ela só de material para ela repor é 1.500. E ela teve que diminuir o valor do bolo dela para poder repor, né, fazer a reposição, pagar aluguel. E, por incrível que pareça, eu não sabia desse caso totalmente, né? Eu fiquei assim, meu Deus, porque eu não peguei. Ela foi, no outro dia, quando ele colocou ela para fora de casa, ele colocou a amante dentro de casa. Então, e ficou com 2 filhos dela. Ficou com os 2 filhos, ela só trouxe um. Então, totalmente errado. Essa mulher tinha que ter ido para a casa da acolhida, né? Junto com os filhos dela. Ela poderia estar fazendo os bolos dela lá, vendendo, juntando o dinheirinho dela, para daqui a 6 meses ela reconstruir a vida dela. Lógico, a medida protetiva, a gente tinha ido lá, buscado os móveis, os filhos, as roupas, os pertences dela, né? A gente teria também, a gente tem a nossa equipe de advogadas jurídicas. Nós temos o nosso jurídico, né, que estaria ajudando ela, porque foi cobrado para ela 5.000, a advogada cobrou. Então eu achei assim, tudo um absurdo, né? Então eu falei assim, bom, quando agora, porque todos os casos que aparecem pra gente, a gente resolve, né? A gente procura, eu levo assistente social, às vezes precisa de um apoio psicológico. Nós temos a Fernanda, que é parapsicóloga, então a gente tem aquele acompanhamento. E assim, não temos nossa sede, né? O coletivo, o pessoal falou, poxa, Regina, mas você ainda não tem uma ONG, associação? Não, eu aguardei um tempo, né? Porque eu queria ter certeza do que realmente nós iríamos fazer. E então agora a gente já está
fazendo o estatuto, a ata, né, para que se torne uma ONG, para a gente poder montar essa sede para poder acolher essas mulheres. E aí a gente, dentro do nosso coletivo, a gente tem vários departamentos. Departamento cultural, o de eventos, o jurídico, né, que é o técnico que entra assistente social, entra também o jurídico, atendimento psicológico, que é muito importante nessa primeira fase, né? Então a gente tem essa parte aí, tem o bloco de carnaval, nós temos um bloco de carnaval, mas nós não montamos pra gente farrear, como se diz por aqui. Eu montei esse bloco com um objetivo, nós temos uma música do nosso coletivo, depois eu vou dar pra vocês, até colocar aí, e essa música mexe muito, né, com as mulheres, né? Quando a gente passa com a corte carnavalesca. O carnaval, nós tivemos o objetivo de participar porque eu comecei a fazer os eventos, né, na praia, e a gente via que não tinha respeito, né? A gente sabe que chegou o verão, vem o pessoal de fora ou até mesmo os daqui, começa. As meninas passam fazendo caminhada, puxa cabelo, agarra, passa a mão, beijam, né? Força, né? Sim, e uma violência. E então a PLP, ela tem um objetivo, de formar essas mulheres como agentes multiplicadoras que vão estar na comunidade ajudando outras mulheres. E realmente elas já estão fazendo isso, né? Agora em dezembro já vai sair a primeira turma aqui de Santa Catarina. Nós já temos alguns projetos, né? Algumas cidades, né? Já está tendo algumas cidades que já estão reivindicando. Nós vamos começar, acho que por Joinville, Universidade Univille quer fazer lá dentro. Eu achei assim muito interessante. É bem interessante, mas eu estava pensando, da Univale não tem projetos desse tipo, pelo menos que eu conheça, né, nesse sentido de estar aí conversando com o pessoal e tal. Seria bem interessante, né, ampliar dentro das universidades. Sim, seria bem interessante, porque no estado de São Paulo, tanto as universidades federais como as escolas técnicas também nos apoiam, né? E também a OAB apoia a gente aqui, né? A subseção. A CAAS, que são das mulheres advogadas, né? Está ajudando a dar essas grades. E o curso é bem interessante, que fala desde o meio ambiente, Lei Maria da Penha, gênero, preconceito racial. A cada semana a gente vê que vai chegando novas mulheres, porque vai ficando um tema mais interessante, elas estão se atualizando, né? Então eu acho que isso aí é muito importante, a gente poder estar trazendo a comunidade para estar aqui somando conosco. Então acho que era isso que eu tinha para falar. O nosso objetivo, talvez esse ano saia uma casa aqui em Pissarras, né? Onde a gente vai poder começar a fazer um trabalho melhor, porque a gente atende essas mulheres via WhatsApp, nós vamos até a residência dela, nós acompanhamos elas, né? O máximo que podemos, não importa o dia e o horário, quem tiver necessidade de estar nos ligando, a gente já está fazendo esse trabalho, porque essa ajuda é para ontem. Então, a gente está com abaixo-assinado, que precisamos de 5.000 assinaturas para chegar até a mão do governador. Nós já temos uma grande mulher que está nos apoiando, que é a desembargadora Rosane Fachin. Ela e o esposo dela está nos apoiando, inclusive fez questão de estar no nosso grupo, tá? Até fiquei assim, eu falei, nossa, colocar uma desembargadora, o pessoal vai querer, né? Mas o nosso coletivo, ele é um coletivo de peso, porque a gente vê que são mulheres que estão ali querendo ver a diferença, a gente está querendo realmente tentar erradicar o machismo, né? Que isso é muito importante. E Santa Catarina é visto como muito um estado futurista, assim, né? Bem visto lá por fora de outros estados, no caso. Mas chega aqui, é um estado muito conservador. Assim. Muito conservador. Penha, Pissarras, Barra Velha, são lugares assim que o conservadorismo ele é bem presente, na verdade. Então, por isso que a nossa primeira aula foi sobre gênero, né? Foi muito importante. Inclusive, foi até a Eliane Belfort, da MP, que eu vou até explicar o que é a MP. São Associação das Mulheres Progressistas. Não é um partido político, tá, gente? São mulheres que lutam contra o preconceito racial, também sobre violência doméstica, e também para a gente começar a ter mais mulheres na parte política. Então elas preparam essas mulheres, né? Então, inclusive a PLP, né? Eu espero que saia algumas candidatas daqui,
porque elas estão ficando preparadas para isso. A gente precisa de mulheres também no poder, tanto nas prefeituras como também nas câmaras, né? A gente vê aqui, Piçás não tem a Procuradoria da Mulher, que poderia estar ajudando muito, Barra Velha também não tem. Outra coisa também que tem que ter nas cidades são os conselhos, né, das mulheres, que não tem também. A gente, quando chega numa cidade, a gente procura, né, as conselheiras para estar junto conosco. Bom, em questão ao CREAS e aos CRAS, eu particularmente, em questão às funcionárias, o corpo lá é psicólogo, assistentes sociais, eu não tenho que reclamar, porque a gente vê que elas se desdobram, mas funciona da mesma maneira que funciona a delegacia especial, né, que é para mulher, criança e idoso. Então, se uma mulher chega no CRAS ou no CREAS, ela vai ter que sentar, esperar a vez dela para ser atendida. Porque vai ter outros casos lá. Ela tem na casa de referência dela, que é o CRANS, que isso é lei federal, tá, gente? Não é nada inventado, tá? Se vocês entrarem lá na Procuradoria Federal, no Senado, vocês vão ver que tem lá, né? Tem na cartilha da Lei Maria da Penha. Então, vocês vão ver que essa casa é diferente. Quando ela chega lá, ela chega com o filho dela, ela não vai ser olhada de uma forma de preconceito, né? Porque você chega num local que não é apropriado para ela estar, principalmente aqui, cidade pequena, a cidade toda fica sabendo do caso dela. Ela, de certa forma, a mulher acaba sendo mal vista pelas outras pessoas, né? E sofre preconceito muitas vezes, sofre bastante, né? No meio da sociedade. E é por isso que a gente está lutando por essa casa de referência. A casa de acolhida também é necessário, onde ela fica de 90 a 180 dias. Só que assim, a casa de referência, a gente trabalha da seguinte forma. Ela vai chegar lá, ela vai ser amparada pela nossa equipe. Que nem eu falei, meninas, quando chegar uma mulher aqui, leva ela primeiro para a cozinha com os filhos, porque se foi o final de semana, ela nem conseguiu comer. Às vezes aquele agressor bebeu, quebra as coisas em casa, então fica aquela situação difícil. Então vamos tratar ela de uma forma como ela estivesse na casa dela, né? Se a gente vê que ela não tem condições de voltar para o lar dela, ela vai ser levada para casa da acolhida ou de passagem, né? E essa casa, ela tem que funcionar da seguinte forma. A mulher chegando lá, ela não pode se acomodar. Se ela não estuda, ela vai voltar a estudar. Se ela não tem nenhum curso, ela vai fazer um curso profissionalizante. E nós vamos ter, com as empresas, convênios para ela poder retornar ao mercado de trabalho, né, para ela ter uma vida normal. E também ela vai ter todo apoio psicológico, o filho dela vai voltar para a escola, vai ter uma vida normal. Vai entrar, lógico, a medida protetiva, ela vai ter a pensão, vai ter tudo que é de direito dela. Passaram os 180 dias, ela se formou, ela vai pro cantinho dela e nós vamos fazer esse acompanhamento até ela, né, ter a vida dela normal, né? Porque não adianta eu resolver o problema dessa mulher só naquele momento e depois deixar ela ver navios. É onde tem muitos casos que as próprias mulheres falam, né? Poxa, não tem vergonha, apanhou e já tá lá novamente lá com ele. Não é, porque ela não tem estrutura, né, pra sair de casa assim, tipo, poxa, como eu vou sair, meus filhos vão se alimentar do quê, né? Não tem um apoio. Não tem apoio, elas têm medo que separem os filhos dela. E outra, na casa, ela que limpa a casa, ela que vai dar comida para os filhos delas, vai ter, né, uma vai limpar, outra vai fazer comida. Então tem a programação. Nós vamos ter a horta comunitária, entendeu? Vai ter a parte cultural. Então, assim, ela vai voltar vai reerguer, né, a autoestima dela, porque quando essa mulher chega até a gente, né, ela não tem, o autoestima dela tá lá embaixo, porque o agressor, a primeira coisa que ele fala, você é feia, ninguém vai te querer. Fala o psicológico para poder exercer o poder sobre aquela mulher. Né? Isso. E é onde, né, ela vai ter esse apoio todinho lá junto conosco na casa. Bom, meninas, eu quero agradecer, tá, o apoio de vocês estarem aqui junto com a gente, porque tá acontecendo a aula hoje aí,
né? E eu tenho certeza, né? Nós tivemos o Varal da Vergonha, que vocês estiveram junto conosco, que foi muito importante, né? Foi um tema bem assim, que foi sobre estupro. A gente sabe que a cada 9 horas aqui em Santa Catarina, uma criança ou uma mulher adulta está sendo estuprada, né? Então a gente não pode, né, fechar os olhos, porque a gente fala muito de violência doméstica e acaba esquecendo, né, um tema que é bem pesado, que é sobre o estupro. A partir do ano que vem, talvez na temporada, nós vamos fazer uma caravana, nós vamos levar em algumas cidades o Varal da Vergonha, né, e também a PLP. Então, o nosso projeto para 2020, para começar, né, que a gente precisa estar empoderando as mulheres para elas poderem, né, ter coragem de estar junto conosco. Eu vejo que as mulheres aqui no curso, algumas eram vítimas de violência, né, nós já tivemos alguns temas aí que elas já choraram. Algumas no começo vinham sem maquiagem, hoje em dia a gente já vê com luzes no cabelo, batom, a família já percebeu uma mudança, né? Elas têm me dito, né, que elas vêm no privado conversar comigo e eu fico muito feliz de saber, porque eu em 90 eu fui uma vítima de violência doméstica, porque as pessoas perguntam assim, poxa, mas por que essa mulher tanto ela quer ajudar? Por que tanto ela faz voluntário? Porque eu fui uma vítima de violência doméstica. O meu caso foi bem abrangente, eu fiquei 28 dias em coma, né? Então, fiquei sabendo depois. Na época eu era de família tradicional, já era gerente de farmácia, minha família escondeu. Aí passaram-se os anos, eu fiquei sabendo, foi aonde em 2005 eu montei um coletivo para começar a ajudar as mulheres. Então, o que eu tenho a dizer, né, que a maioria das mulheres que nos ajudam, nós temos advogadas, né, que também são vítimas, nós temos a nossa parapsicóloga, a Fernanda, foi uma vítima. Quando ela vai fazer uma palestra, ela fala das 5 agressões que ela passou nela. Então, chama muita atenção, sensibiliza as mulheres, e aí a gente está tendo muita procura, graças a Deus, que o nosso objetivo é esse. E assim, não adianta, é que nem eu falei, gente, às vezes o pessoal fala, nós estamos fazendo projeto, vamos fazer isso, aquilo. Gente, chega de projeto, nós temos o projeto, esse projeto do coletivo aqui de Santa Catarina, eu não montei sozinha, eu montei com todas as mulheres que fazem parte do coletivo, nós já estamos em 300 mulheres, tá? Juntando com as PLPs. E então, por que tem que ser as mulheres? Porque elas sabem, não adianta eu chamar um homem para fazer o projeto, né? A gente vê algumas questões, tanto na Câmara quanto na Câmara Estadual, em alguns lugares a gente vê homem resolvendo situação que são nossas, de mulheres. É só uma mulher, entendeu? Sim, entendeu? Então, e outra, lógico, eles vão ver o que é de adequado para eles. Lógico que a gente também tem a gente tem alguns homens que nos ajudam, né, que não estão dentro do coletivo, gostariam até de estar, mas são a minoria, né? Então, por isso que eu apoio, né? Não é que eu seja feminista, mas eu acho que o nosso coletivo, ele tem que ser por mulheres. Nossas ações podem os homens participarem. Eu fiz a primeira ação, eram só com mulheres. Aí eu falei, não, gente, na próxima vocês podem vir com a sua família, porque a gente sabe que tem alguns homens que apoiam a nossa causa, né? Tanto que tem mulheres hoje fazendo curso, é porque elas têm um marido em casa, que não é um agressor, que é um homem que realmente quer que ela venha ajudar a participar e ajudar outras mulheres. Então eu fico muito contente com essa atitude também. Então um abraço aí pra galerinha. Eu vou deixar o número do nosso WhatsApp para as mulheres que queiram fazer parte do nosso coletivo, tá? Ele é para toda a região de Santa Catarina. O nosso número é 47-98473-6734. Esse número também, gente, ele é o nosso SOS Mulher. Através desse número, se tiver alguma mulher precisando do nosso apoio, vocês podem estar nos procurando, que nós vamos ajudar, tá? Às vezes as mulheres falam, poxa, mas você é de uma cidade. Nós temos em cada cidade uma coordenadora, vai chegar até essa mulher e vai poder estar ajudando, tá bom? Então, nosso muito obrigada. O Coletivo Mulheres do Brasil agradece, e também a PLP de Pissarras, tá? Nosso muito obrigada. Muito obrigada também por ter aceitado participar, por estar aqui com a gente.
e por todos os esclarecimentos e parabéns por essa iniciativa muito linda, né, que vocês têm esse projeto muito lindo. E é de suma importância, né, até para conhecimento da população e até para as pessoas da cidade que às vezes não chega e pode estar agora tendo essa maior abrangência e trazendo mais pessoas para esse movimento, que é muito importante, é relativamente significativo, porque é uma coisa que realmente não tinha aqui, faltava realmente. Então, assim, aos poucos está se construindo uma causa, uma ação que se faz necessária, e o que depender da gente, que vocês precisarem, a gente tá aí. Como a gente costuma dizer, a nossa frase é opressora que não tem vez, né? Mexeu com você, mexeu com a gente, então é todo mundo junto, todo mundo unido por uma causa maior, né? A gente não segrega, a gente não separa, nós aqui lutamos por todos. E a gente fica muito feliz pelo trabalho que vocês vêm realizando, e sucesso sempre. Eu também queria dizer mais uma coisa. Eu preciso falar sobre a nossa casa. Ela já tem um nome. Vai se chamar Casa Gabi. Por que esse nome? Porque a gente... no primeiro dia da PLP, foi quando a gente ficou... Aliás, eu estava em casa e passou no jornal, né? Eles pararam. E aí foi quando veio uma notícia que uma moça tinha sido... Que um rapaz tinha levado uma moça no hospital, tinha deixado ela ali e não sabia. E aí, depois, no outro dia, passou a notícia. Eu fiquei ansiosa para querer saber o que era. Então era a Gabi, a Gabriela, uma menina de 20 anos, que o companheiro dela tinha dado um tiro, né? Deixou ela lá e abandonou, né? E ele evadiu-se do local para não dar flagrante. E aí eu fui dar um depoimento na Rádio Cultura de um evento que eu ia fazer. Chegando lá, encontrei a irmã e o pai. Nesse dia, estavam muito mal. Tinham uns 3 ou 4 dias. Eles tinham ido na rádio para fazer para convidar a população para participar de um manifesto, porque o agressor não tinha sido ainda preso. Então nós pegamos e eu falei assim, olha, vai ter abertura da PLP, vocês podem ir até lá. E aí foi onde ela deu um depoimento, marcou muito, nós choramos, falou da vida da Gabi, que era uma menina desde os 13 anos que trabalhava, que ele não trabalhava e que ela em um mês perdeu 7 quilos, que a família, ela tinha se afastado da família. Vocês têm que também, isso aí tem os sinais, né? E ela era a princesa da família, né? A menina da família. Só que ela chegava lá, quando ela ia visitar os pais, ela sempre falava que estava tudo bem. E os pais não perceberam. Só viram que ela emagreceu muito, 7 quilos em um mês, né? E aí foi aonde ocorreu que ele ligou, dizendo o que tinha acontecido, que tinha sido um acidente. E a família foi até lá. Quando chegou no hospital, ele tinha já trocado a camisa dela, né? E também a mãe e ele já tinha lá no local lavado o local todinho, né, onde tinha o sangue e tudo, para não deixar vestígios. E aí o carro que ele levou ela, ele também deu para um amigo para poder esconder ou sumir com esse carro, não sei. E aí passaram-se os dias, teve a manifestação no domingo, nosso coletivo participou, nós fomos para a rua com a nossa bandeira, eu fui, nós fizemos uma manifestação até em frente ao fórum, junto com a família, né? Nós falamos, nós gritamos, eu cheguei lá, estava parado, e a gente como mulheres, né, a gente tinha que pôr aquilo para fora, nós pedimos justiça mesmo, e aí esse fato chamou a atenção até que o nosso coletivo também ele serve para denúncia. Apareceu uma mulher que morava perto da casa dela, né, do casal, e falou que não ouviu um tiro, que foram 3. E então isso daí foi determinante, pessoal. Por isso que a gente tem que meter a colher sim. Nós passamos para a irmã dela a situação, e aí a polícia voltou no local e encontrou mais 2 balas na parede. E foi aonde, durante a semana, foi decretada a prisão dele. Tá? Então, e aí, diante desses fatos, a Gabi de Joinville, morava em Joinville, mas ela era aqui de Penha. Nós estamos acompanhando o caso. A situação eles estão ouvindo as testemunhas para ver
se vai para júri popular ou não. Quando for para júri popular, se for, nós vamos estar lá, com certeza nós vamos estar lá para cobrar o que é direito, pelo menos justiça, né? E nós vamos, por esse motivo, marcou muito, tanto o coletivo quanto a PLP. Essa casa ela vai se chamar Casa Gabi, em homenagem a ela. Nós já conversamos com a família autorizou, ficaram muito emocionados. Pena que é de uma forma triste, muito triste, mas vai ser bom para as mulheres, né? Porque quando ocorreu esse caso da Gabi, foi justamente na semana que tinha sido abertas inscrições para a PLP. E me chamou muita atenção porque teve muitas inscrições de Penha e de Joinville. E esse fato ficou marcado, né, em nós mulheres. E então essa homenagem é uma homenagem assim que a gente está fazendo. Esse nome foi escolhido por todas nós, não fui só eu que escolhi, né? Então esse ano não, a Casa da Acolhida vai se chamar Gabi, tá? Meu nome é Juscelia de Aguiar Mendes, eu sou empresária também, mas em Joinville, mas afastada desde 2009. E aí eu fui fazer faculdade de Direito, sou bacharel em Direito, não quero ser advogada, mas quero operar dentro do direito. E por isso sou uma voluntária do Judiciário, tanto de Joinville como de Barra Velha, como mediadora judicial. Fiz cursos, sou pós-graduada também em mediação pela Univille. E trabalho aqui em Barra Velha, também além na área civil, eu também trabalho na área criminal, uma vez por mês, somente com Maria da Penha. Então eu atendo mulheres que são agredidas e que acionaram a justiça ou os órgãos policiais aí e que chegam lá no fórum de Barra Velha, tem um processo lá e eu faço um trabalho de validação, porque às vezes já faz tanto tempo que as coisas ou já se resolveram, ou ela foi embora, ou enfim, ou ele, né? Ou até já foi preso ou morto, enfim, tá? N razões. Então, chega nesse dia e eu faço as audiências onde elas me dizem se querem ou não continuar com aquele processo por conta das várias razões delas, né? Normalmente eu as pego bem fragilizadas ainda e que a gente tem que ser um pouco psicóloga nesse momento também. E eu vim para Barra Velha para descansar, mas pelo jeito tá difícil. É que eu, desde 13 anos de idade, eu faço trabalho voluntários e eu luto muito pela mulher, pela causa dos excluídos de forma geral, né? Mas a luta da violência contra a mulher, ela é muito forte dentro de mim, não porque eu sofri, porque eu nunca sofri isso, quer dizer, sofri muitas, mas não a física, né? Mas eu abraço essa causa porque ela é minha, é de todas nós mulheres. Essa sociedade machista, patriarcal, ela precisa ser desconstruída para que nós tenhamos condições de ter uma igualdade, né, de direitos. E isso tem que ser trabalhado. Todas nós mulheres temos que nos unir mesmo, e com homens maravilhosos que a gente tem alguns, né? Não são muitos, mas tem alguns que estão juntos conosco nisso. Estou fazendo parte do CMBA, que na verdade foi uma amiga lá do fórum, uma estagiária do fórum, que me disse: vou te botar num grupo de feminicídio. Eu disse: de feminicídio? Aí eu entrei e comecei, fiquei um tempão lá, só observando aquilo, sabe? E aí eu vi que eu não consigo ficar de braço cruzado, eu não consigo. E aí eu comecei a me envolver. Meu marido também é advogado, então meu marido também já ajudou algumas mulheres, enfim. Então a gente está aí. Hoje eu já sou vice-presidente do CMBA, que é o coletivo de mulheres do Brasil em Ação, onde dentro desse coletivo temos muitas ações e nem todas eu faço parte, eu consigo fazer parte porque moro em Joinville, mas atuo, estou mais em Barra Velha até.
mas atuo bastante junto com a Regina, nos bastidores também das coisas. Acho que a Regina se coloca mais, tem mais essa condição do que eu, que moro aqui em Barra Velha. Mas assim, vejo como uma coletiva assim, de vital importância, porque ele não tem vínculo partidário, ele não tem vínculo nenhum com nenhum tipo de, eu vou dizer, rabo preso com ninguém. Tá? Ele é da sociedade civil, ele brotou de baixo, isso é muito importante. Nós temos que agarrar esse, e tá aí os números, os dados são estratosféricos, né, de agressão contra a mulher e de feminicídio. Santa Catarina, tá? Nós estamos num estado bem machista, bem patriarcal, infelizmente não declarado, é muito silencioso, e nesse silêncio é que a mulher morre, nesse silêncio é que a mulher é agredida, tá? Porque se tu ouve lá em alguns outros estados que são mais menos Suíça do Brasil, vamos dizer assim, eles são mais declarados, mais transparentes. Nós não estamos num estado transparente, mas temos um número assim assustador de violência, e que nós precisamos, nós mulheres e homens, nos unir para buscar na educação, seja do nosso sobrinho, do nosso filho, nosso neto, mudar isso, desconstruir isso. Nós temos que entender que nós precisamos fazer isso juntos, homens e mulheres. Não sou a favor de grupos de mulheres só, sem homens, e nem de homens, de Luluzinha e bolinha. Não. Por quê? Porque assim nós não crescemos. Isso nós vivemos até agora. Nós temos que nos unir, mesmo que seja desconfortável para um homem escutar o que eu, por exemplo, estou falando agora. Ele precisa escutar, tá? Ela também, a mulher também precisa escutar o que às vezes um homem fala e que nós não queremos escutar. Ou por puritanismo, ou porque a igreja condena, ou sei lá o quê, né? Então nós temos que quebrar muito paradigmas nossos, não vou usar essa palavra, eu ia usar uma palavra, mas nem vou usar para não lembrar ninguém desse... enfim, essa conjuntura toda, né, agressiva que nos desqualifica tanto e nos coloca tanto rótulos, rótulos de tudo quanto é tipo. A gente pode ver aí na política o quanto que um homem é visto. Por exemplo, eu vou usar um único exemplo. A nossa presidente Dilma, quando ela falava, ela não tinha uma oratória que as pessoas toleravam, já iam direto para a zoação. Hoje nós temos um ministro da educação, tá? Horrível, escreve errado, tem um conceito errado de educação e tá todo mundo calado. Isso não pode. É educação, ministro da educação. Eu posso errar, qualquer um de nós podemos errar. Agora, ministro da educação, não, né, gente? Então nós temos que, acordar para essa diferença. Houve na Copa uma determinada frase usada contra a mulher presidente Dilma, e hoje teve agora no Rock in Rio para o homem Bolsonaro, presidente Bolsonaro, e estão reclamando. Por quê? Por que para a mulher lá mandar tomar naquele lugar é normal e para o homem agora não é? Por quê? Porque 2 pesos, 2 medidas. Temos que pensar nisso, tá, gente? É isso aí. Eu espero que todas nós, mulheres, a gente se una em rede, junto com esses homens maravilhosos, porque são homens especiais que enxergam junto conosco essa diferença, que não devemos ter nem com mulheres, nem com negros, nem com gays, homossexuais, religiões. Agora, amanhã, inclusive, terá a eleição do Conselho Tutelar. Nós temos que prestar atenção, gente, nisso. Nós temos que prestar atenção em quem nós colocamos lá. Porque as crianças que estão ali, que necessitam desse trabalho, elas não têm ainda um conceito religioso ou esse, aquilo, então não precisa colocar. É laico, o trabalho é laico, nós temos que exigir trabalho sério, tá? E eu, particularmente, vou escolher uma mulher, tá? Obrigado, hein?
E uma coisa falando sobre a Lei Maria da Penha também, que é muito legal, que ela está presente no Código Penal, né? E que em 2006 a pena era de 6 meses a 1 ano. E que em 2009 ela teve uma atualização que passou de 3 meses a 3 anos e o acréscimo a 1/3 da pena em casos de mulheres que sofram de alguma deficiência, né? Sim. Então, assim, eu vejo que a lei, ela tá se adaptando, ela tá se aprimorando. Então, realmente, assim, tá ali, feita para ser usada. Então, eu acho que precisa de um suporte maior, de um apoio, de equiparação para que as mulheres consigam realmente ter essa efetivação, essa proteção, acabar com essa cultura, né, que a gente tem no nosso país. E nós, enquanto homens, em nosso lugar ainda privilegiado, de conforto, que a gente possa perceber, tem que entender que as pessoas, elas têm que ter o mesmo direito, de forma igualitária, ninguém ser mais que ninguém. A gente tem que parar com essa mentalidade de que a luta da mulher é pra sobrepor ao homem, enquanto não é. Que é essa questão de realmente os dois ter os mesmos direitos, a mesma voz, não essa discriminação de gênero que no nosso país ainda ela é muito forte, né? E quando falam de cultura de gênero, né? A cultura, a educação, que aí tem todo esse... Hoje, principalmente alguns políticos dizem, não pode ter cultura de gênero nas escolas, e tem mais outros termos. Questão sexual. Cultura de gênero, quem criou não foi o feminismo. Não somos nós agora que estamos falando. Quem criou cultura de gênero foi o machismo. Quando ele, como gênero masculino, se achou superior ao gênero feminino. Então, eles vêm com esse blá, 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 que nós estamos trazendo essa discussão de cultura de gênero para dentro das escolas? Não. Eles instituíram a cultura de gênero dentro das escolas e nós, mulheres, estamos querendo quebrar essa cultura de gênero. Então, quando vem qualquer homem dizer que somos contra escola sem partido, escola sem cultura de gênero, então, meu caro amigo, vamos acabar com o machismo dentro da escola. Porque nunca teve espaço para o feminismo dentro das escolas. Nunca teve espaço para essa discussão de gênero. Porque o machismo sempre prevaleceu. Então, vamos conversar. Uma coisa que a gente precisa pensar, e eu acho que levar mesmo para incluir nas políticas públicas dos municípios, eu não sei se através de conselhos e delegacias, mas eu sei que alguns municípios já estão fazendo isso, porque assim, a gente pensa na questão da defesa da mulher. Muito bem, precisamos, isso é uma causa que a gente tem que abraçar até o fim dos nossos dias, enquanto tiver mulheres sendo vítimas de violência. Mas se a gente não tratar esses homens que cometem violência, também não adianta a gente ficar defendendo, porque ele vai sair dali daquela relação, vai ficar preso quando for o caso, vai sair de lá e vai continuar agredindo outras mulheres, né? Então a gente precisa pensar de uma forma, porque não é uma pessoa que tem uma mente saudável, então precisa achar uma forma de trabalhar com esses homens para que eles entendam esse machismo que está curtido dentro deles, de achar da posse que eu tenho sobre o outro, né, sobre a outra. A partir do momento que eu digo que eu não quero mais, ele não aceita, então ele vai e bate e mata porque é propriedade. Então eu acho que precisa achar uma forma de combater isso, mas de que o homem perceba que ele tem que mudar os seus conceitos e o seu modo de agir diante dessa cultura da violência, né? Então a gente precisa pensar em alguma... cuidar da mulher, pensar em políticas públicas para as mulheres é necessário, mas também precisa incluir nisso tudo como trabalhar com os homens, né? Então a gente vai encerrando por aqui hoje. A gente queria agradecer a participação de vocês no nosso episódio. Foi muito importante. A gente fica muito feliz vocês terem disposto esse tempo pra gente conversar. Então vamos à Falsa Recomenda, que você também agora vê lá no nosso Instagram. Toda semana a gente vai colocar lá a Falsa Recomenda. Hoje eu vou recomendar um @. Procure ali no Instagram Problematizadoras. É um Instagram bastante militante e que está nos ajudando aí nessas causas que precisam ser falado e abrangido e discutido.
Eu vou indicar um filme que é Um Caso Americano, que é um caso americano que ele fala de violência contra uma menina, que desde da mãe, que tem ciúme do padrasto dela, com ela, e os irmãos também, todos eles violentam ela, e é um filme bem forte, assim, mas que foi bem importante pra mim quando eu vi, assim, sabe? A recomendação é o filme Árvore da Vida, é um filme não novo, é um filme antigo, mais antigo, e fala da relação do machismo tóxico e o menino que é criado nessa relação com o pai, e ele revê a vida dele nessa relação com o pai. E a revolta dele maior na violência que o pai perpetra contra a mãe. Então é muito interessante. De livro, eu estou ultimamente lendo os livros referentes a 1964, porque tem me incomodado muito a situação atual. Então estou lendo Hélio Gaspari, o outro volume que é ditadura, qualquer ditadura, não sei o que é, eu agora esqueci as ditaduras. Cada ditadura, né, vai a ditadura resolvida, ditadura. Então, eu vou recomendar um livro que é Correndo com os Lobos. O filme tem um mas eu não lembro o nome agora, então, mas o livro é esse. Eu acho que é bem interessante e a gente lê para se estruturar. Eu vou indicar essa Semana Preciosa, que é um filme muito bom, vale muito a pena. Eu não vou dar muito spoiler do que se passa aqui, mas é a vida de uma adolescente negra, que envolve a questão da educação familiar e vale muito a pena ver. Vamos agora ao beijo da Chernobyl, aquele beijo ácido, sarcástico ou, né, aquele beijo bom. A gente já sabe que o Fábio vai indicar pro John o beijo da Chernobyl, o beijo semanal dele. O meu beijo tradicional também. O tradicional. Beijo, John, e também vou dar um beijo pra toda a minha classe dos professores que estão tentando aí fazer um Brasil melhor, tá bom? O meu beijo da Chernobyl essa semana vai para todos os machos, escrotos, os machistas, e dizer que nós estamos aí lutando contra vocês. O meu beijo ácido vai para toda essa falta de estrutura das universidades públicas aí, para o meu filho que está lá lutando para que os direitos que ele conquistados não se percam. O meu beijo ácido, super ácido, vai, né, bem assim, bem na boca do nosso presidente. Meu beijo da Chernobyl vai para todas as mulheres feministas ou não feministas, né? E que lutam todo dia contra a violência que passa. Ai, o meu beijo da Chernobyl essa semana vai para todos os machistas que maltratam as mulheres e fazem todas essas atrocidades. E é isso, gente. Obrigado. Beijo. A gente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana com mais um tema super importante. Beijão. Beijo, tchau.